Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acolho os que estão conosco aqui no Santuário Frei Galvão. Você que assiste essa pregação ao vivo da sua casa, e você que vai receber esta palavra depois que ela foi aqui partilhada. Nós estamos hoje refletindo as tentações de Jesus no deserto e as nossas tentações no deserto da vida. As tentações de Jesus e as nossas tentações. O primeiro domingo da quaresma é sempre as tentações de Jesus no deserto, seja o ano A, o ano B ou o ano C. Sempre o primeiro domingo da quaresma, tentações de Jesus. Em Mateus, o evangelho proclamado, capítulo 4, versículo de 1 ao 11. No evangelho de Marcos, é o capítulo 1, versículo de 12 ao 13. E no evangelho de Lucas, é o capítulo 4, versículo de 1 ao 13. É o mesmo texto, ele varia um pouco conforme o enfoque do evangelista, mas são as tentações de Jesus. Como pano de fundo, eu coloco 3 pontos para a gente fixar na nossa memória e no coração. Primeiro ponto: quando é que acontecem as tentações? Depois do batismo. Jesus vai até João, é batizado por ele, o céu se abre, a teofania, manifestação de Deus, teosfanos, manifestação, o Pai na voz, o verbo no homem, o Espírito na pomba, e Jesus, cheio do Espírito, ele vai para o deserto, ele é levado para o deserto, para ser tentado pelo demônio. O Papa Bento XVI, ele vai citar São Tomás de Aquino, e vai dizer que as tentações de Jesus vieram depois do batismo dele, e as nossas piores tentações, elas vêm depois do nosso batismo, porque o batismo é o início da sua vida cristã, é a marca indelével de Deus na sua vida. É por isso que na grande Semana Santa, que nós haveremos de celebrar, na vigília pascal, acontece a renovação do batismo. Não se batiza de novo, mas se renova as promessas, porque quem é fiel ao seu batismo resistirá às tentações. É por isso que muitas pessoas pecam tanto, que elas não vivem como batizadas, elas vivem como pagãs. É necessário viver o nosso batismo. O segundo ponto é que Jesus não vai, ele não decide ir ao deserto, ele não vai ao deserto por sua iniciativa. A palavra diz que depois do batismo ele foi levado, o Espírito vai levar Jesus. Na nossa vida, você está aonde o Espírito Santo te levou? Você está indo nas ondas do Espírito, na moção do Espírito, ou você está indo de acordo com a sua vã consciência, com seus pensamentos desordenados, com seu coração carente? Uma pessoa que tem um pensamento desordenado e tem um coração carente, ela se entrega a qualquer tipo de ilusão e escravidão. É assim que o mal ele vai trabalhando. Tanto que os nossos avós já diziam: mente vazia, oficina do diabo. Uma mente vazia, uma mente desordenada e um coração carente, eu penso ser mais danoso do que uma mente vazia. Uma pessoa carente, ela acredita em promessa, ela se apaixona apenas com aperto de mão, ela se deixa levar pelas ilusões passageiras deste mundo. Então nós precisamos nos deixar levar, não pela nossa carência, não pela nossa concupiscência, a tendência de fazer o mal, não por aquilo que nos ronda, mas pelo cerne da nossa vida, o Espírito Santo. Deixe-se levar ao Espírito de Deus. Veja, aqui há um paralelo. Quem vai trabalhar é Santo Tomás de Aquino. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo
para ser tentado pelo espírito do mal. Aqui, meus irmãos, você precisa escolher qual espírito vai guiar a sua vida, se é o Espírito Santo ou se é o espírito do mal. Porque tem gente que não é levada ao deserto pelo Espírito Santo, vai por curiosidade. Não foi assim com Eva? O fruto parecia saboroso, era belo, despertava interesse. Há pessoas que vão para o deserto não para vencer Satanás, mas para pecar com ele. Estão no espírito do mal. Nós precisamos estar no Espírito Santo, é opção nossa. E terceiro ponto, Jesus jejua por 40 dias e 40 noites. Este número 40, ele recorda 4 pontos principais do Antigo Testamento. Para nós talvez não diga tanto, mas quando você dizia ao judeu do primeiro século, Jesus jejuou durante 40 dias, eles já buscavam rapidamente esses 4 fatos que vou compartilhar com vocês. Primeiro, os 40 dias do dilúvio, está em Gênesis 7:12, choveu 40 dias e 40 noites. E o que era o dilúvio? Renovação da humanidade. Saiu a humanidade pecadora, Deus aposta novamente no homem. Segundo, 40 anos de Israel no deserto. Saindo do deserto para a terra prometida, eles caminharam durante 40 dias. Tirar o pessoal do deserto foi fácil. Tirar o deserto do coração do povo é que foi difícil. Tirar o pessoal do Egito, 10 pragas. Tirar o Egito do povo, 40 anos. Isso está em Deuteronômio 8:2. Recorda-te do caminho pelo qual o Senhor Deus te conduziu durante 40 anos no deserto. Terceiro, 40 dias de Moisés no Sinai. Antes de Moisés receber as tábuas da lei, ele ficou 40 dias se preparando para o seu encontro com Deus. E a Bíblia diz que neste dia ele não comeu pão e não bebeu água. É uma preparação extrema para receber a presença de Deus. E o quarto texto, Elias até o monte Horebe. Isso está em 1 Reis 19:8. Citei agora Moisés, é Êxodo 34:28. Fortalecido por aquele alimento, caminhou Elias durante 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, Horebe. Então, quando Jesus ele fica 40 dias no deserto, é sinal de transição, é sinal de mudança, é sinal de reerguimento. Papa Bento XVI vai dizer que a nossa vida é um atravessar o deserto. Nós nascemos, atravessamos o deserto para chegarmos na terra prometida, que é o céu. Quem entende que esta vida é de passagem, vive diferente. Quem acredita em céu, inferno e purgatório, vive diferente. Nós temos vistos ultimamente no Brasil, é uma atrás da outra. Não tem nem como você comentar, porque eles não param, é uma atrás da outra. Aí estão quase justificando pedofilia. Aí você vê o roubo de um lado, a confusão do outro. É tanta coisa que você pergunta assim: mas o que está acontecendo com este mundo? O marido descobre a traição da esposa, mata os 2 meninos, se mata, alguém dá uma buzinada. É tanta coisa que você fala: meu Deus, o que está acontecendo com este mundo? Está acontecendo com este mundo que as pessoas não estão enxergando que nós estamos atravessando. Elas acham que moram aqui, que vivem aqui e que não vão morrer. E morrendo, elas acham que não existe julgamento particular. Esse pessoal que anda fazendo essas misérias, eles não acreditam em céu, inferno, purgatório. Eles são materialistas, são hedonistas, estão apenas aqui. Ah, morreu, acabou. Morreu, não tem mais nada. Infelizmente, muitos, quando acordarem para a realidade, já terão perdido a sua salvação. É por isso que quando nós falamos que Jesus esteve no deserto 40 dias, ele não foi lá para morar,
Ele não foi lá para plantar, ele não foi lá para colher, ele não foi lá para conviver, ele não foi lá para formar. Não. Ele foi lá para ser tentado. Deserto é lugar de tentação, mas é lugar de encontro com Deus. Quando você lê Apocalipse, e aquela mulher, que é Maria, que é a igreja, ela vai dar à luz ao menino. O dragão queria comer o menino, o dragão é o demônio, e no caso César queria destruir a igreja. A mulher é levada para o deserto, e vai dizer que ela foi escondida durante 1000 anos. O que é esse deserto? O que é esse 1000 anos? É um tempo longo, e no deserto não tem nada, mas a mulher tinha tudo: a proteção de Deus. Então o deserto, ele pode ser destruição, mas ele pode ser lugar de se encontrar com Deus. Jesus repele cada assalto do demônio de 2 maneiras. Primeira, não fazendo o que o diabo diz. Segunda, citando a palavra. Vocês são prova, meus irmãos. Eu espero que esteja funcionando. Eu acredito, como bom mineiro, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu repito aqui muitas pregações: leia a Bíblia, conheça a palavra, reze a Léxio Divina, leia o Evangelho do dia, escute uma pregação todo dia, porque você só vai vencer as ciladas do demônio com a palavra de Deus. Veja que quando Eva vai conversar com a serpente, ela está falando coisas dela. Se ela conhecesse verdadeiramente a palavra de Deus, ela não tinha caído na tentação. Jesus primeiro, o diabo fala com ele: transforma. Ele fala não. Pule, não. Se ajoelhe, não. Um não basta. Para que você não peque, um não basta. Só que nós gostamos de brincar com o perigo. Nós ficamos nos testando: até onde que eu consigo ir? Eu vou te responder, meu filho, até onde você consegue ir? Você consegue ir até o fundo do poço. Você consegue ir até o pecado se concretizar. E na hora do pecado, o prazer, a delícia, o gozo. Mas depois do pecado, o remorso, as consequências, a tristeza e a conta, ela chega. Então Jesus, ele vai vencer o diabo aonde Jesus poderia ter perdido. E Adão e Eva vão perder aonde eles poderiam ter vencido. Jardim, fala jardim do Éden, é o primeiro. Jardim do grego vai dar a palavra paraíso. O que nós falamos? Que Adão e Eva moravam no paraíso, mas a Bíblia vai dizer jardim. É um belo jardim, que é também o jardim do paraíso, né? E nós vemos que Adão, ele perde no lugar que é tudo muito fácil, e Jesus, ele vence no lugar que tudo é muito difícil. Então repita comigo: Adão perdeu no jardim. Adão perdeu no jardim. Jesus venceu no deserto. Jesus venceu no deserto. Olha para o padre. Não é o lugar, são as escolhas. Não era o lugar. Ah, porque fulano de tal foi no carnaval, e talvez ele não pecou lá, e você que está na igreja está pecando aqui, julgando. Não é o lugar, é o que a pessoa anda fazendo. Claro que muita gente que foi para pecar mesmo, mas não é só o lugar, é o coração. Adão perdeu onde ele tinha que ter vencido. Ele tinha a obrigação de vencer ali, e perdeu. E Jesus tinha tudo para perder no deserto, e ele venceu. Aqui acontece uma transformação. Atenção: Adão transformou o jardim em deserto pela desobediência. Jesus transformou o deserto em jardim pela obediência. Minha pergunta é: você vive num jardim ou no deserto? Você está transformando o jardim do seu namoro
o jardim do seu casamento, o jardim da sua família em deserto? Ou você tem transformado o deserto onde você convive, onde você vive, em jardim pela obediência? A nossa vida, ela pode ser um céu ou ela pode ser um inferno. Depende de quem? De você. Deus te apresenta um deserto para você, pela obediência, transformá-lo em jardim. O diabo chama o jardim para a desobediência, transformá-lo em deserto. Vou dar um exemplo só, entre mil. Um casal apaixonado, piscando que sai até corações. O marido entra de terno, bonito, perfumado, preparado. Entra-se a noiva, uma rainha, uma princesa, ficou o dia todo preparando para aquele momento. Os dois se beijam, juram amor, é só love. Eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te. Receba a minha aliança, sinal do meu amor, fidelidade. Beija a noiva. Que jardim, que paraíso, que harmonia entre o homem e a mulher. Mas tem casal que é profissional em estragar o que Deus faz. Termina o matrimônio, o diabo já quer entrar para transformar em deserto. E tem casais, meus irmãos, que já prometeram fidelidade e amor perante o altar, que os dois não podem estar juntos perante o juiz. Um avança no outro, tem ódio um do outro, pode nem ver um ao outro. Os advogados resolvem ali. Aquilo que era uma bênção virou uma maldição. E quantas pessoas já viveram uma maldição? Foram pessoas drogadas, viciadas na prostituição, uma vida de morte. Elas encontram Jesus Cristo, elas se convertem, elas se confessam, elas começam a pregar a palavra, começam a receber a Eucaristia, elas se tornam testemunhas do ressuscitado. A escolha é escolha. Aquele que tinha o céu escolheu viver no inferno. Aquele que vivia no inferno escolheu viver céu. Você tem feito às vezes de Cristo ou às vezes de Adão? Você que é mulher, tem feito às vezes de Maria ou às vezes de Eva? Porque a escolha é nossa. A escolha de transformar a pedra em pão é nossa. A escolha de lançar do alto é nossa. A escolha de ajoelhar perante o demônio é nossa. Mas as consequências também são nossas. Porque nas minhas direções espirituais, as pessoas que eu atendo, está muito claro para mim uma coisa: a ação é nossa, a consequência é de Deus. As pessoas adoram a vitimização. Ah, mas por que está acontecendo isso? Ah, mas por que pessoa me trata assim? Ah, mas por que? Isso, veja o que você está fazendo. Você que vivia um jardim, se transformou no deserto, meu filho. Agora aguente as consequências e tente transformar esse deserto em jardim novamente, porque o processo existe. E você que está no jardim, tenha juízo, oração e vigilância e permaneça no jardim. E você que está no deserto, caia como o filho pródigo caiu e volte para o jardim. O filho pródigo estava no deserto chiqueiro, ele volta ao seu pai. Jesus nos ensina isso. A escolha é nossa a cada momento. Por um homem entrou o pecado, vai dizer a segunda leitura. Por um homem entra a salvação. Qual é a nossa estirpe? Qual é a nossa... Hoje em dia eles gostam de usar essa palavra, né? Ancestralidade. Acho que o pessoal está decorando algumas palavrinhas para repetir em entrevista, televisão, não é? Você sempre escuta lugar de fala, todo mundo adora falar isso. Ancestralidade, essas palavrinhas o pessoal gosta, né? Mas tudo bem. Mas quando você lembra do nosso passado, você voltando ao seu passado, na maneira como você vive, você vai chegar em Cristo ou em Adão? A sua maneira de viver é a maneira de Cristo ou é a maneira de Adão? Você que é mulher,
a sua maneira de viver, a sua maneira de vestir, a sua maneira de se portar, é a maneira de Maria ou é a maneira de Eva? São dois homens, duas mulheres, uma escolha. Jesus, ele sofreu 3 tentações. Por que não 2? Por que não 4? E por que essas? Quem pergunta isso é Santo Tomás, na Suma Teológica. Por que 3? Por que estas e não outras? Quais são as 3 tentações que Jesus sofreu? Primeira, a tentação da carne, que é a parte mais fraca. Segunda, a tentação do orgulho, que é uma mente com desejo de grandeza. Terceiro, o poder mundano, que é as mãos, é o ter. Então ele tenta na carne, na mente e na posse. O diabo começa a tentação cutucando, questionando a identidade. Não podemos falar muita coisa hoje, porque o processo está comendo solto, não pode falar mais nada. Mas, entre linhas, os senhores são inteligentes. Eu não estou falando aqui para uma assembleia tapada, os senhores são inteligentes. Qual que é a maior guerra hoje? A identidade. O que é ideologia de gênero? Isso eu falo abertamente, que o Papa já falou abertamente que ela é demoníaca. O que a ideologia de gênero faz? Ela destrói a identidade. Ninguém é, todo mundo está. E você pode ser o que você quiser. Quando você vai para a Sagrada Escritura, a igreja vai repetir a palavra e vai dizer: Deus se fez homem e mulher. A identidade de gênero diz: não, você está homem e está mulher. Você é uma metamorfose ambulante. Você pode ser qualquer coisa. Quando você perde a sua identidade, você se transforma em massa de manobra. É por isso que esse pessoal adora acabar com a identidade dos outros. Mas como o pessoal só fica mexendo em WhatsApp e vendo série e não estuda, você não vê que no mundo inteiro aconteceu isso séculos atrás e as pessoas não veem que todo aquele que tem espírito e coração de ditador, ele quer destruir a sua família, trouxa. Ele quer salvar a dele. Todo ditador, ele é firme na família, é firme nos valores, mas ele quer destruir a família nossa, porque jovens sem identidade são influenciáveis. Crianças sem família para defendê-los são influenciáveis. Por que tem muita escola que ainda não faz o que gostariam de fazer? E tem muitas que já o fazem, na questão do banheiro, na questão de aula de diversidade, levando pessoas para colocar na cabecinha das crianças aquilo que não é valor cristão, porque a criança não tem ainda a capacidade de separar o bem e o mal, o certo e o errado. E se a família protege a criança, ela vai crescer com uma identidade firme. Se o pai educa o seu filho para ser homem, ele vai crescer com identidade masculina. Se a mãe educa a criança para ser mulher, ela vai crescer com identidade feminina. Quando não se tem identidade, se inventa. Por isso se inventa tanta moda hoje. Eu vi um vídeo ontem, até me solidarizo com a jovem, mas quem procura acha, né? Ela falou que é a Therian, eu acho que é Therian. Inventaram isso, não tem identidade. Aí ela é uma cadelinha, e a família aplaude, e ainda comprou para ela uma focinheira, umas orelhinhas falsas. Não sei se ela come ração, isso aí não me informaram, mas ela estava lá, imitando uma cadelinha. Só que a desajustada entrou num canil de cachorro. Ah não, porque eu me sinto um cachorro. Coitadinha, os cachorros acabaram com a menina, custaram a tirar a menina de lá. Minha pergunta é, isso aí é um dos casos que os senhores sabem que os casos são mais tenebrosos. Por que que uma jovem, uma adolescente, renega a identidade dela, de humana, de mulher, e para nós, filha de Deus, para cismar que ela é uma cachorra, uma cadela, e para ter a loucura de entrar no meio de cães para viver como eles,
Os cães têm mais sanidade que nós. Os cães, ele falou, não, ela não é cachorro não, nós somos, então pega ela. Quer dizer, o que ela não sabe, o cachorro sabe. Ele tem a identidade. Ele olhou para o outro, cheirou, você é cachorro, você é cachorro. E esse aí, esse é doido para pegar. Olha para vocês verem, meus irmãos, os cachorrinhos entre eles sabiam que eles eram cães. O ser humano não sabe que ele é um ser humano. Identidade. E o diabo sabe que quando ele questiona a sua identidade, você está propensa ao pecado. Tanto é que ele ataca Jesus 3 vezes. E todo ataque vem depois de um questionamento à identidade de Jesus. Se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se és filho de Deus, pule daqui. Se és filho de Deus, ajoelha. Por que ele vai tentar Jesus na identidade? Porque quando você começa a duvidar de quem você é, alguém vai dizer quem você é. E para que Jesus não duvidasse da identidade dele, antes de ir para o deserto, para estar com o diabo, Deus disse quem ele era. Quando Jesus é batizado, Deus grita: este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Então Jesus foi para o deserto sabendo quem ele era. Eu sou filho amado de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo. Então, diabo, você quer vir quente? Vem que eu estou fervendo. Se você sabe que você é filho de Deus, que você está cheio do Espírito Santo, e se você tem uma identidade firme, o diabo não tem vez com você. Você sabe quem você é. Você não vai aderir a essa modernidade perdida, esse povo louco que está aí fora. Você sabe quem você é. Jesus sabia quem ele era, e ele então pôde dizer não às propostas do mal. Quem sabe quem é, não se deixa levar por quem o diabo diz que você não é. Cuidado com isso. Há muitas pessoas, e bem pagas para isso, dia e noite, nos livros, séries, músicas, filmes, internet, tentando destruir a identidade dos seus filhos. Porque falar essa pataquada, para mim, nós vamos rir. Nós já temos 40, 50, 60, isso aí é uma piada. Mas por que essas loucuras estão aparecendo entre adolescentes, pré-adolescentes, jovens? Porque lá atrás existe a crise da identidade. É quando a criança está passando para ser jovem. Esta adolescência, ela é difícil, é um tempo difícil, tem que ser acompanhado com carinho, com muita paciência. As pessoas falam, adolescente é meio aborrecente, é uma época difícil. Ela não é criança, mas não é jovem, ela está ali no meio, né? Magrelo, puxado, pé grande, orelha, né? Você não sabe, aí depois vai tomando uma forma mais... É nessa época da adolescência que está concentrado as maiores séries, os livros, filmes. Por quê? É para pegar a crise e levá-los a uma crise de identidade. E quando ele não sabe quem é, ele vai ser acolhido por um grupo. Geralmente grupos estão formados por aí, e esse grupo vai dizer: não, você, eu sei quem você é isso. Muda-se o cabelo, muda-se a roupa, muda-se o jeito de falar. Aí depois quer mudar tantas outras coisas. O que está faltando? Identidade. Olha a guerra do mal contra a identidade do Filho de Deus. Ele sabia que era. É porque o diabo é safado na origem. Porque antes de Jesus ter se encarnado como homem, Lúcifer já o via na glória do Pai. Ele sabia quem Jesus era, não é? Tanto é que nos exorcismos, quando Jesus vai expulsar o demônio, o diabo diz: eu sei quem tu és o Filho de Deus, e viestes para me atormentar. Jesus diz: cala-te,
e sai dele. Quer dizer, para que as pessoas não acreditavam em Jesus pela boca de um demônio. Este demônio, que sabe quem Jesus é, no deserto vem todo manso: se és o Filho de Deus. Vocês veem como que é o mal? Como que é a mentira? Como que é a construção ideológica? Se você não sabe como funciona, eles vão te levar na lábia, eles vão te levar no papo. E quando você assustar, a sua cabecinha e o seu coração não tem mais os valores cristãos, não é mais católico de sangue, mas está adaptado a este mundo, porque eles sabem como fazer, eles sabem como se joga. Nós temos que ser espertos e não cair nessa. O diabo, ele quer provar e seduzir Jesus. Provar se ele consegue dizer não, e seduzi-lo para ir contra o que Deus espera dele. Minha pergunta é, meus irmãos, o que Deus espera de nós? É uma pergunta para toda a quaresma. O que Deus espera de mim, Padre Christian? O que Deus espera de você? E não estou sendo grosseiro, mas firme. O que Deus espera de você não é dar conta de ninguém, é só você que tem que saber. E o que Deus quer falar ao seu ouvido, Ele não vai gritar no ouvido de quem está do seu lado. Se você não tem vida de oração, você não está ouvindo a Deus. É lá que Deus vai te falar, é lá que Deus vai mexer com o teu coração, é lá que Ele vai renovar a sua vida, é lá que Ele vai mostrar que a mentira é mentira e que a verdade é verdade. É lá que Ele vai te indicar o caminho. Por isso, não é para isso que ele foi feito, mas tudo que é bom pode ser mal. O livre-arbítrio é uma bênção, mas para muitos é uma maldição. O celular é uma bênção, para muitos ele é o ladrão do tempo, ele rouba o nosso tempo. Tem gente que passa no celular meia hora, uma hora, ele não vê, a hora que assusta, o relógio foi embora. E neste tempo que vai para o ralo, está indo o tempo de quê? Da oração. E eu não estou falando, olha que eu pego leve, viu? Pego leve. Eu não estou falando de 1 hora de oração, meia hora de oração. Eu começo leve, 10 minutos de oração. Eu não acredito que você não tenha 10 minutos para se colocar na presença de Deus. Começa com 10. Ali as coisas vão ampliando, o amor de Deus vai entrando, o Espírito Santo vai agindo. Na hora que você vê, está rezando muito tempo e nem vê o tempo passar. Mas a pessoa que não reza, ela não ouve a Deus. E quando o diabo vem e pergunta assim: se tu és filho de Deus, se tu és cristão, se tu és homem, se tu és mulher, se tu és uma metamorfose ambulante, se tu és um cachorro, se tu és um coati, e daí por diante. E as pessoas vão comprando essa. Meus irmãos, me respondam, o padre está mentindo? A não ser que os senhores estão fora da realidade. Porque se você acompanha no Instagram, está assustador para onde a humanidade caminha. Perderam totalmente o senso de identidade. E quem nos dá uma identidade valiosa? Jesus no alto da cruz. Quando Jesus está morrendo na cruz, Ele vai dizer com a sua própria vida quem é o ser humano. É filho, é herdeiro, é salvo, é remido, é santificado. Paulo trabalha muito essa questão nas suas cartas, a identidade dos cristãos. Vós sois santos, amados, queridos por Deus, vós sois templo do Espírito Santo. Jesus firmou a nossa identidade um domingo para trás. Vós sois sal da terra, luz do mundo. Não é possível que você não saiba a sua identidade até hoje, para não cair no papo do demônio que vai levar você à dúvida: mas será que você é o que você é mesmo? Mas será que você é homem mesmo? Será que você é mulher mesmo? Será que você é católico mesmo? Não entre nesta jogada. Há uma lei para todo padre exorcista. É uma lei que a igreja nos coloca: fazendo o ritual, jamais converse com o diabo. O Papa Francisco falou isso abertamente na Praça de São Pedro e foi criticado, viu? O Papa Francisco, em pleno século XXI, falando de diabo. E o Papa falou: ele está aí,
ele é real, ele tem agido. E o Papa diz: com o diabo não se dialoga, com o diabo não se barganha, com o diabo não se negocia, o diabo se expulsa. Porque o padre, por mais preparado que ele seja, se ele entrar na fala do diabo, o diabo vai vencer o sacerdote na palavra. Ele sabe como entrar. Então está fazendo o ritual, estão segurando a pessoa, o diabo fica falando, o padre continua normal. Ele tem que ler o ritual, ele tem que fazer o ritual, e deixa o diabo falar, seja o que for. Ele é mentiroso, ardiloso, inescrupuloso. Ele vai puxar pecado, ele vai falar de parente, vai falar de... Não dialogue jamais, porque ele é menos do que Deus, mas ele é mais do que nós. Aqui eu quero passar rapidamente somente nas 3 tentações, para quem está em casa anotando. Não vou explicá-las, vou apenas citá-las. A primeira tentação é a tentação da carne, que é o comer. Transforma esta pedra em pão. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus é tentado porque ele está com fome. Preste atenção no que eu estou falando para você, meu filho. Olha para o padre. Por que o diabo não tentou Jesus quando ele saiu do Rio Jordão? Acabou de ser batizado? Deixa eu tentar o cara agora. Porque Jesus saiu pleno de poder, saiu cheio do Espírito Santo, não estava com fome, não estava com sede. O Pai tinha falado quem ele era. Jesus sai poderoso. O diabo já estava de tocaia, mas ele não é bobo nada, ele esperou. E esperou quantos dias? Ele é paciente, coisa que a gente não tem, o diabo tem. Paciência. Ele é oportunista, ele fica esperando a hora. Quando ele vê Jesus fraco, o homem Jesus fraco, com fome, com sede, ele fala: agora eu posso me aproximar. E eu não duvido não, que ele aproximou com Jesus com um pão na mão, quentinho, com manteiga. E ainda, tá bom. Aí Jesus: esse não, esse é meu. Esse é o pão que o diabo ainda não amassou. Mas, se você quiser, você pode comer um pão delicioso. Tu tens poder, ou não tem? Se és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Jesus, eu lhe digo, se você transformar essa pedra em pão, até eu acredito que você é filho de Deus. Olha como que o cara é. Por que ele se aproximou de Jesus? Porque Jesus estava faminto. Cuidado com as fomes que nós trazemos no coração. Você tem fome de quê? Qual que é o pão que você mais deseja? É aí que o diabo vai tentar. Anda, faça. Você pode, faça. Não só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui representa a gula, o vício, a maldade. Catecismo da Igreja 25:15 diz: a concupiscência inclina o homem a cometer pecado. Ela provém da desobediência do primeiro pecado e introduz uma luta entre espírito e carne. O que é concupiscência? É a tendência que o ser humano tem de praticar o mal. Segunda tentação, o orgulho, a vanglória. E o diabo não é bobo não. Ele pede para Jesus pular, mas não leva no monte, pula, ele leva no alto do pináculo do templo. Que ele falou para Jesus: vamos conversar aqui. Se você pular no deserto, quem é que vai ver? Quem é que vai aplaudir? Não, eu estou te dando o poder, a oportunidade de provar para esse povo todo. Imagina, Jesus, você pula do pináculo e você flutua no ar. Os anjos vêm te pegar. Todo mundo iria dizer: o Messias chegou, é ele. É isso que eu quero. É só você pular e mostre para o povo quem é você. Olha, tentando no orgulho. Tem gente que não é assim no nosso ouvido. Eu sou você, não deixa passar isso não. Vai lá e mostra quem é você. Não deixa passar não. Vai e fala. Quebra o pau se for necessário. O diabo continua. Pula do pináculo. Mostra que você tem poder. Mostra
quem é você? E aqui, meu filho, só para você cair a ficha aí, o diabo estava doido para pegar Jesus e ó, olha lá embaixo Jesus, ó, espatifou, -1. Ele tem o poder de tentar, ele não tem o poder de empurrar. Ele pode tentar você, mas você pula se quiser. Ele pode levar você na beira do pináculo, mas ele não tem poder de empurrar você. É questão de escolha, e Jesus escolhe não pular. A soberba após a carne. São Tomás de Aquino vai dizer que o diabo nos tenta pela presunção. Presunção. Sabe o que é presunção? Está no Catecismo da Igreja 2092. O cristão católico peca na presunção quando ele pensa assim: eu vou conquistar o céu pela minha força. Eu vou à missa, eu confesso, eu rezo o terço, eu leio a Bíblia, eu sou caridoso, eu sou bom mesmo. Quando eu morrer, ó, céu direto. Deus vai dizer: presunçoso, você quer se salvar sem a graça? Você acha que você pode se salvar sem a graça? Mas existe o outro presunçoso. Papai é love, Deus é amor. Onde que Deus vai me mandar para o inferno? Onde que Deus vai jogar um filho no fogo ardente? Eu não preciso me converter, eu não preciso me arrepender, eu não preciso lutar contra o pecado, eu não preciso mudar de vida. Quando eu morrer, a misericórdia vai me salvar. Aí, o catecismo diz: presunçoso, você vai acabar se perdendo. Nenhum nem outro. É o que o diabo tenta Jesus, na presunção. Se tu és filho de Deus, pula, pula, que eu quero ver o show. Jesus, eu vou te lembrar uma coisa: o seu pai deu uma ordem aos seus anjos, para que o seu pezinho não tropece em pedra algum. É o Senhor pular e os anjos virão. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você conhece aquela roleta russa? Já ouviu falar? Para quem não conhece, nunca faça. O que é roleta russa? Os esmiolados fazem. É um revólver com uma munição. Eles rodam o tambor, plac, e fecha. Aí deu uma roda, plac. Não fui eu não, toma. Não foi. Tá, uma hora lá o idiota vai. Tem gente que vive, meus irmãos, uma roleta russa. Ela brinca com o perigo o tempo, e quando dispara, ela se coloca como vítima. Coitadinho de mim, olha o que me aconteceu. O diabo diz: pula, mas você escolhe. Você escolhe. Terceiro e último pecado, tentação do poder mundano, é o ajoelhar. Se você ajoelhar aos meus pés, eu te dou tudo isso aí. Mentiroso, porque não é dele, né? Ele tenta Jesus na ambição e na idolatria, e Jesus vence o diabo de novo na palavra: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. E o diabo perde a primeira, ele perde a segunda, ele perde a terceira. Jesus venceu as três. E se você, meus irmãos, se nós não estivermos firmes no Senhor, nós vamos negá-lo 3 vezes. Jesus vence o diabo 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes. E depois que o diabo tenta Jesus, você acha que ele saiu perdedor? Você acha que a pessoa orgulhosa, ela aceita que ela perdeu? Você conhece aquela fábula da raposa e as uvas de Esopo? A raposinha está andando, viu um caso de uva delicioso, grande, maduro, suculento. Ela tenta pular, não consegue. Coloca um caixotinho, não chega. Sobe no muro, não alcança. Depois ela fica lá um tempo todo, toda suada e cansada. Ela olha para a uva e diz: também não queria, estão verdes. Ela vai embora. E tem muita gente, a pessoa não aceita que ela peca, que ela erra, que ela cai. O diabo também é assim, ele é orgulhoso. Ele não saiu, falou: não,
Papai perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. O diabo é assim. Tanto que a Bíblia termina como o evangelho que nós escutamos: o diabo retirou-se até o momento oportuno. Oportunista, ele espera a oportunidade. Olha para cá, você vai estar num lugar que tem um dinheiro fácil para você roubar, e não tem câmera, e ninguém sabe. A oportunidade está aí. Você vai estar num lugar longe da sua casa, sem ninguém que você conheça, com uma mulher linda querendo ir com você para um motel. A oportunidade está aí. Você vai estar longe dos seus pais para dar o primeiro gole, ou fumar a primeira vez. A oportunidade está aí. Quando é que a gente consegue dizer não? Quando você conhece a palavra, quando você sabe quem é você, e quando você sabe que o diabo é oportunista, ele fica esperando a oportunidade. E quero finalizar com algo que me chamou muita atenção este ano, que nos outros anos eu nunca preguei sobre isso. É breve, mas profundo. A questão dos anjos. Quando se faz curso de exorcista, você estuda muito a questão dos anjos. E aqui nós temos anjos. Depois que Jesus vence o demônio, a Bíblia diz: o diabo retirou-se até o momento oportuno, e os anjos vieram servir o Senhor. Servir o Senhor. Mas eu não disse que Jesus transforma o deserto em jardim? E eu não disse que Adão transformou o jardim em deserto? Tem anjos também. Depois que Adão e Eva fazem a lambança, Deus envia anjos. Minha pergunta é: para cuidar de Adão e Eva? Para servir Adão e Eva? Não. Os anjos expulsaram-nos do jardim e ficaram na porta do jardim, vigiando a árvore da vida. Gênesis 3:24. Expulsou o homem e colocou no oriente do jardim do Éden querubins com chama da espada fumegante, para guardar o caminho para a árvore da vida. Os anjos fecharam o paraíso. Jesus abriu o paraíso. A presença angélica para Adão e Eva não era de acolhida, era de barreira. Daqui não. Os anjos para Jesus o servem. Eles não servem o homem, impedem a entrada. Os anjos vão até Jesus e o servem. Cuidado, meus irmãos, cuidado, viu? Que olhando a sua vida, o seu anjo da guarda, ele pode estar servindo você, ou ele vai fechar a entrada. Cuidado com isso. Não brinque com seu anjo da guarda. Ele não se compactua com seu pecado. Ele não aplaude os nossos erros. Ele não nos acompanha no mau caminho. Quando a gente era criancinha, a gente rezava, mas cresceu e ficou bobo. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, não é assim que as crianças rezam? Guiai-me sempre pelo bom caminho. Enquanto você adulto estiver no bom caminho, um caminho de Deus, um caminho de santidade, um caminho de luta contra o mal, o seu anjo luta contra você, e no seu cansaço ele vai te servir. Os anjos vão te servir. Mas, meus irmãos, se você entrar na do mal, os anjos vão fechar o teu caminho. Eles vão impedir que você volte ao paraíso, a não ser que você tenha uma conversão, um arrependimento. Esta é a mensagem para a nossa quaresma. E quero ler um pequeno poema que eu coloquei o nome No Deserto. Ele é mais um livro este ano, pela Ave Maria. São pregações para a família. São 100 pregações para a família. Peguei pregações que eu gostei, que eu fiz, transformamos em 100 capítulos de um livro. E nesse aqui de Jesus no deserto, eu finalizo com esse poema. E o poema é assim: no deserto, o silêncio falou profundo. A fome queimava o corpo cansado. O tentador mostrou-lhe o mundo, mas seu coração ficou firmado. Faz destas pedras alimento agora, sussurrou a voz da necessidade. Mas quem vive só do que devora,
perde a eterna saciedade. No alto do templo veio a ilusão, a vaidade pediu demonstração, mas quem confia não busca aprovação, nem negocia com o diabo a sua própria missão. Depois mostrou-lhe poder e riqueza, glória fácil, brilho sem cruz. Mas não seduz quem tem certeza de viver somente em Deus e por Jesus. O inimigo então se retirou vencido quando a palavra foi proclamada, pois todo o mal perde sentido diante de uma alma determinada. Assim também, meus irmãos, é nossa jornada entre luta, fé e decisão. Vence quem guarda a palavra dentro do próprio coração. Espero que a palavra desta pregação ajude você a ter uma quaresma mais santa, uma quaresma de luta. Não entre no deserto para passear, entre no deserto para lutar e para vencer. Davi, quando entrou perante o Golias, ele não entra para lutar, porque Davi sabe, se eu lutar com um homem desse tamanho, ele vai me derrotar. Eu entro para vencer e Deus vai me ajudar. E leva essa aí, porque me tocou muito essa semana, num dos dias da minha oração. Eu estava lendo um escrito e eu achei fantástico. Quando Davi, pequenininho, entra com uma pedrinha rodando na funda, e o gigante lá esperando o Davi, alguém disse assim: "Ih, Davi, é grande demais para vencer." E Davi, rodando a pedrinha, falou: "Glória a Deus, é grande demais para eu errar." A situação é a mesma, a escolha é de cada um de nós. Que o Espírito Santo nos ajude a termos este ano a melhor quaresma da nossa vida, para que lá atrás o diabo saia perdedor, você descubra a sua identidade de filho, para que os anjos o sirvam e possamos juntos celebrarmos não apenas a Páscoa de Cristo, mas também a nossa Páscoa semanal. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Louvor a vós, ó Cristo. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Agora diz o Senhor:
voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, estamos iniciando este tempo santo, sagrado, intenso de conversão. A igreja nos convida a irmos com o Senhor para o deserto, para lá vencermos as nossas tentações. É por isso que na primeira leitura de Joel, e por isso eu começo com ela, está aqui o coração da quarta de cinzas e do nosso tempo quaresmal. Voltai para mim com todo o vosso coração. Não são gestos externos, mas é coração. É você e o Senhor e você. Eu digo que Quaresma deve ser vivido por cada um de nós como um grande retiro espiritual. Um retiro de 40 dias de penitência, de oração, de jejum, de abstinência, abrir mão daquilo que se gosta, pequenas mortificações. O Papa Leão nos colocou algumas penitências quaresmais. Ele pede o jejum da língua, o jejum das más ações, ou seja, é preciso parar de praticar o mal e fazer coisas boas para o outro, para nós, para a evangelização. Voltai para o Senhor com todo o vosso coração, com jejum, lágrima, gemido. Rasgai o coração e não as vestes. Não sei se vocês se lembram de quando Jesus foi preso pelo Sinédrio, depois da Santa Ceia. Ele é levado ao sumo sacerdote Caifás, e lá eles arrumam muitas testemunhas falsas, e cada um falando um absurdo maior que o outro. Jesus estava quieto, calado, nada falava. E o sumo sacerdote perguntou: vede de quanta coisa vos acusam, e ficais ainda calado? E Jesus não respondeu nada, até que perante aquele embaraço, eles perguntam para Jesus: tu és o Filho de Deus? Jesus respondeu: sim, eu sou o Filho do Eterno, e para isso que eu vim ao mundo. Para Pilatos ele vai completar: quem é da verdade haverá de ouvir a minha voz. Nesta hora, Caifás, ele levanta da cadeira e ele rasga a sua túnica, do pescoço até quase a altura do umbigo. Aquele rasgar a roupa era um sinal de escândalo. E ele mesmo disse: olha, agora já não precisamos mais de testemunho. Você se fez filho de Deus, você se fez igual a Deus, e você merece morrer. Meus irmãos, rasgar a veste em sinal de escândalo é apenas uma atitude exterior. Depois você troca de roupa, depois você tira. Mas quando você rasga o coração, você está mostrando para Deus o seu quebrantamento, o seu arrependimento, o seu desejo de conversão. E Jesus, no evangelho de hoje, ele vai bater várias vezes: Deus vê o oculto, Deus vê o escondido. Não ore para os outros, não jejue para os outros, não dê esmola para ser visto, senão você já perdeu a recompensa. É Deus que está oculto. Nesta quaresma, meus irmãos, precisamos tirar os nossos olhos das pessoas e voltar os nossos olhos ao Senhor. Precisamos retirar os nossos olhos da opinião pública, que não serve para nada, igual água de salsicha, não é nem salgada e nem doce, e voltar os nossos olhos ao Senhor. Somente Ele conta, somente Ele conhece o coração.
Os senhores conhecem quando o profeta Samuel, o grande Samuel, filho de Ana, vai ungir o pequeno Davi. Quando ele chega naquela casa, tem vários filhos lá. Primeiro que ele vê, Eliabe, um rapaz muito bonito. A Bíblia diz que ele era bonito de rosto e de corpo. E o profeta já pega o óleo e já vai derramando na cabeça dele. Deus vai dizer para Samuel: não se deixe levar pelas aparências, porque o homem vê o rosto, mas Deus vê o coração. Não é esse o meu escolhido. O escolhido era Davi. Deus, Ele quer ver o nosso coração rasgado. Deus não quer ver apenas palavras, apenas desculpas, apenas justificativas, procurando o culpado. Nós somos excelentes para explicar as coisas que fazemos. Nós somos mestres para achar culpado, desculpa, sentimento de culpa, etc. Deus está dizendo: não me mostre o que está por fora, eu quero ver o teu coração rasgado, eu quero ver o teu coração quebrantado. É por isso que Jesus disse uma frase que doeu no âmago dos sumos sacerdotes, dos escribas e dos mestres da lei. Quando Jesus disse também para os seus que as prostitutas os precederiam no reino dos céus. E aqui, meus irmãos, todos já sabem, mas hoje em dia tem que falar que a grama é verde, que as pessoas não entendem. Quando Jesus diz que as prostitutas os precederão, não é porque elas são prostitutas, não. É porque elas ouviram a pregação, elas mudaram de vida, elas abandonaram o pecado, um quebrantamento interno. É aqueles que por fora era tudo certinho, tudo santinho, eles eram como sepulcro caiado, lavavam o copo por fora, mas não o purificavam por dentro. Meus irmãos, guardem o que eu estou partilhando com os senhores. Quando alguém tem um coração quebrantado, as palavras são desnecessárias. Quando alguém mostra um coração arrependido, um coração renovado, um coração que vive o espírito quaresmal, tudo aquilo que acontece por fora é apenas um reflexo do que está acontecendo no coração. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. A segunda leitura de São Paulo aos Coríntios vai dizer a cada um de nós, é um apelo de Paulo. Paulo está fazendo um apelo emocionado, firme, convicto. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos. Paulo está suplicando, eu te suplico, nesta quaresma, eu te suplico, deixai-vos reconciliar com Deus. É o filho pródigo, ele está lá no meio dos porcos, na lavagem, e ele levanta daquela situação, ele rompe com aquela história, e ele volta para o seu pai, que é rico em misericórdia. A Deus nós ofertamos a nossa miséria, e Ele nos concede a sua misericórdia. Nesse tempo quaresmal, meus irmãos, nós vamos ter a oportunidade de fazermos a Santa Confissão. Os mutirões de confissão já começam na próxima semana, e não é momento de autoelogio, não é momento de justificação, não é momento de falar de problema, não é momento de contar pecado do outro, é momento de quebrantamento, é momento de conversão, é momento de confissão. Eu quero me deixar reconciliar com Deus, Ele é o primeiro interessado. A minha volta é resposta ao seu amor. Foi isso que disse o filho pródigo: na casa do meu pai tem pão com fartura. Interessante, não é? Como que a dor nos faz voltar ao essencial. Lá no início do Evangelho,
era diferente, né? Dá-me a parte da herança que me cabe. Herança é quando morre. Para aquele filho não importa o pai, importa a herança. Eu não quero que você seja meu pai, eu não quero viver aqui perto, eu quero gozar a vida, eu quero ter dinheiro, mulheres, bebida, amigos. E quando ele cai em si, ele vai lembrar de quem? Daquele que dá pão com fartura. Aí ele volta à concepção primária. Quantos empregados da casa do meu pai tem pão com fartura? Vou voltar. Esse deixar-se reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. É por isso que na Semana Santa nós vamos relembrar liturgicamente e atualizar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Veremos as encenações da Semana Santa, as imagens piedosas de Nossa Senhora das Dores, sofrida, chorando, Jesus, o Senhor dos Passos, carregando a pesada cruz. As pessoas em pleno século 21 ainda não entenderam que ninguém está olhando imagem de gesso, imagem de resina, por mais bela que a imagem seja. Aquela imagem, ela me transporta a uma realidade. Aquele que não tinha pecado algum, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Olhando uma imagem de Nossa Senhora que chora, é por nós que ela chora, é com cada um de nós que ela chora, e nós choramos com ela. Não mais um Cristo que carregou a cruz, mas os nossos pecados que pesaram sobre ele. Olhando o nosso Senhor dos Passos, nós vemos o sofrimento dele, o sofrimento humano, o peso da cruz dele pesou nos nossos ombros. É por isso que nesta quaresma, Paulo pede a cada um de nós: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Uma pergunta, meus irmãos: se Deus quiser, pela misericórdia de Deus, não vai acontecer, mas se você falecesse essa madrugada, olhando os pecados que temos, nós iríamos para o céu, para o purgatório ou para o inferno? As pessoas deixam tudo para depois. Depois eu me converto, depois eu me confesso, depois eu me arrependo, depois eu mudo de vida. E Paulo está dizendo: para com o depois. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Santo Afonso Maria de Ligório, nas suas preparações para a quaresma, ele vai dizer assim: se você não decidir ser santo agora, quando é que decidirás? Porque para Deus não existe depois, para Deus existe o instante do agora. Meus irmãos, a cinza que vamos receber na cabeça me lembra, além de tantos outros textos, o que mais me toca: Nínive. O profeta Jonas, que foge de Deus para Tarsis, tudo dá errado para ele, e ele entra em Nínive, dizendo mais ou menos o que Paulo está dizendo na segunda leitura: se Nínive não se converter, ela será destruída. E esta mensagem chegou ao ouvido do rei. Aquilo que ninguém podia imaginar, ninguém poderia sonhar, aconteceu. O rei foi o primeiro. Ele retira a coroa, ele tira a sua capa, ele tira sua roupa de linho fino, coloca um saco,
pega cinza e joga na cabeça dele. E todos da corte fizeram, todos da cidade fizeram, e Deus teve misericórdia daquele povo. Minha pergunta é, meus irmãos, a cinza, ela é capaz de apagar pecado? A cinza na cabecinha de uns, cabecinha oca, né? É capaz de apagar as loucuras do carnaval? A cinza é um sinal de que nós estamos puros na presença de Deus? Nada tão longe disso. As cinzas é um sinal de um coração rasgado, de um coração quebrantado. A cinza por fora, ela simboliza aquilo que o amor de Deus está longe de fazer na tua vida. Naquele livro Eu Ensino Ieso, Jesus vai dizer ao coração do sacerdote, que quando um sacerdote, aí eu falo quando um fiel, né, é para todos nós, entrega o seu pecado ao Senhor, nem cinza haverá de sobrar, porque a cinza é algo, e o amor de Deus nos consome de tal maneira, e nos consome de tal maneira, que nem cinzas haverá de ficar. E por que existe cinza? Porque algo existiu antes. A matéria existiu antes. Geralmente a cinza é algo que foi queimado. E aqui a pergunta: de onde vem a cinza que você vai receber na sua cabeça? De onde saiu esta cinza? É dos ramos do domingo de Ramos e da Paixão da Semana Santa do ano passado. Aqueles ramos que ficam ornamentando o santuário, após a missa, eles são enrolados e guardados. E ali eles vão secar lentamente. E depois de seco, eles são queimados. E depois eles vão coar aquela cinza, e a cinza mais fininha é que nós vamos passar na nossa fronte. Note, é uma ligação à paixão e à morte de Cristo. Porque no domingo de Ramos, nós temos uma mudança rápida no Hosana ao filho de Davi para o crucificam. Jesus que entra em Jerusalém, mas nenhuma casa o recebeu. Interessante. Isso passa despercebido. Eu vou pregar sobre isso no domingo de Ramos com mais profundidade, mas já toco no assunto. Tem gente que não lê a Bíblia e não vê como as coisas acontecem. Aconteceu com Jesus e aconteceu com cada um de nós. Meus irmãos, venham cá. Balançar ramo, colocar pano no chão, gritar hosana, dar pirueta, isso tudo todo mundo faz. Mas depois da entrada triunfal, qual a casa que diz assim: Senhor, vai lá para casa, preparei um pão, tem vinho, tem um cordeirinho, tem uma cama para o Senhor, tem água para tomar banho? Quem foi que ofereceu a casa para Jesus? Ninguém ofereceu casa. O Senhor entrou, fizeram aquele auê para grego ver, e no fim do dia, o que a leitura diz? Jesus, dando entrada em Jerusalém, saiu no fim do dia e foi para Betânia, e se hospedou na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, que eram amigos dele. Não teve uma casa em Jerusalém que abriu a porta para nosso Senhor. Cuidado, meus irmãos, porque a cinza na testa pode não simbolizar um coração rasgado, um coração quebrantado. Colocar a cinza na testa, todo mundo coloca, mas qual é o coração que se converte? O coração que se rasga, o coração que se quebranta na presença do Senhor, não para os outros verem, para Deus ver. E por último, vamos nesta quaresma viver a intimidade. A intimidade. Hoje é um pouco complicada a palavra intimidade, porque as pessoas mal se conhecem, elas têm intimidade. Mas há pouco tempo se dizia, num bom português, que o quarto do casal era o lugar da intimidade. Quando se falava intimidade, todo mundo entendia o que era o quarto do casal. E o que é feito na intimidade
com as bênçãos de Deus, com o laço sagrado do matrimônio, o homem, a mulher, deixará pai e mãe, se unirão um ao outro e serão uma só carne. A intimidade do casal é uma bênção de Deus para o relacionamento conjugal. Essa intimidade não diz respeito a ninguém. Essa intimidade não se coloca em mesa de bar, não se coloca em roda de conversa, não se posta em Instagram e YouTube. É aquilo entre quatro paredes, cabe ao casal. Só que não é apenas um casal, ali tem um verdadeiro trio, porque um casal que tem as bênçãos do Senhor do matrimônio, Deus está abençoando aquele casal. Leiam depois, com mais profundidade, o livro de Tobias, quando ele chega para desposar Sara, que é sua esposa, e ela tinha um demônio, o Asmodeu. Quando Rafael prende aquele demônio, ele vai dizer para Tobias: não se deite com ela, rezem primeiro. A intimidade maior do casal não é uma intimidade de corpos, é uma intimidade de coração. É uma intimidade da parceria que a fidelidade exige a cada dia. Quando Jesus diz, olha como que o nosso relacionamento enquanto igreja, enquanto esposa, é um relacionamento esponsal com o Senhor. Quando o marido, naquela primeira noite, ia desposar a sua esposa, eles entravam para o quarto e fechavam as portas. Eu já estive em certas casas, famílias bem católicas, onde os pais falam com os filhos: porta do quarto do papai e da mamãe só está encostada com o chinelo. Toda vez que a porta estiver encostada, vocês podem entrar. O quarto do papai e da mamãe é o quarto de vocês. Mas quando a porta estiver fechada, não chame. É o momento da intimidade do papai e da mamãe. Conheço 2 famílias assim em Maringá, algumas em Curitiba, em São Paulo. Eles já falaram com os filhos: o dia que o papai e a mamãe entrar no quarto e fechar a porta, não chame. Papai e mamãe estão namorando, estão tendo intimidade. Então o menino está vendo televisão, chega lá, a porta fechada, ele volta e fica esperando acabar a intimidade. É por isso, meus irmãos, que a imagem que Jesus usa, ela fala de um amor do coração. Quando você for orar, entra para o teu quarto e fecha a porta. Para quê? Para ter intimidade com o Senhor, intimidade do coração, de falar com Ele face a face, de ter tempo para o Senhor. E de vez em quando eu vejo, e os senhores hão de entender o exemplo, que as pessoas consideram o banheiro do padre mais sagrado que a capela. Explico. Pensem se eu estou errado. O padre tem os seus momentos de oração e de estudo, que são importantes e devem ser diários. Oração e estudo. Não sei se as pessoas acham que quando o padre está rezando ou estudando, ele não está fazendo nada. Mas é interessante, quando eu me dedico à oração ou ao estudo, onde há pessoas, as pessoas dizem: chame o padre para mim. Aí ele está estudando, ele está orando. Não, chama, é 1 minutinho só. Mas se fala com a pessoa: o padre está no banheiro, ninguém fala: não, bate lá, fala que é 1 minutinho só. O banheiro eles respeitam, a capela, a biblioteca não. Parece que a intimidade com Deus na capela vale menos que a necessidade de um banheiro. Para que as pessoas te dê sossego, você tem que falar que está no banheiro. E deveria ser um local sagrado, não apenas para o padre, mas para todos vocês que já têm em casa o seu cantinho da oração. E parabéns aos que têm. Parabéns aos que têm um lugar que você reza. E o papai e o filhinho sabe, quando o papai e mamãe estão no quarto com a porta trancada, é a intimidade do casal.
Mas quando um dos dois ou os dois estão no cantinho de oração, também não é para ir incomodar e nem chamar. Se não vai rezar junto, não chame. Eles estão tendo intimidade com Deus. É isso que Jesus disse no Evangelho. Jesus falou da oração, Jesus falou do jejum, Jesus falou da esmola, e é a mesma coisa para os três. Jesus está falando de relacionamento. As práticas quaresmais não são nada mais do que relacionamentos. Quando eu falo de esmola, é relacionamento com o outro. Quando eu falo de oração, é relacionamento com Deus. Quando eu falo de jejum, é relacionamento comigo mesmo. E não há um quarto relacionamento. Ou você se relaciona com você, ou você se relaciona com Deus, ou você se relaciona com as pessoas. Para Deus a oração, para mim o jejum, para outra esmola. Esmola que não é uma moedinha no coração, é ser esmola, é ser o que o outro necessita, sem que o outro o peça. Quando você for jejuar, penteie o cabelo, lava o rosto, se perfume. Quando você for orar, não fique gritando nas praças, chamando a atenção. Quando você der uma esmola, não toca trombeta para mostrar que está fazendo caridade. Quando você estiver jejuando, jejue em segredo, para que só Deus veja que você está jejuando. Quando você rezar, reze em segredo, para que Deus veja a sua oração secreta. Quando você estiver no jejum, falei da esmola, ajudando na oração, em segredo, os três em segredo, para que você receba a recompensa. Se você é elogiado porque ora, já recebeu a recompensa. Se você é elogiado porque está em jejum, já recebeu a recompensa. Se você está sendo elogiado porque ajudou alguém, já recebeu a sua recompensa. Me desculpe, meus irmãos, não estou falando de você. A gente vê isso, claro, aí tem uma carência também, né? Uma necessidade de afirmação. As pessoas andam um pouco carentes. Mas viva uma quaresma diferente. Não é o padre que está pedindo, é o que Jesus disse no Evangelho. As pessoas têm uma necessidade, quase que uma obrigação de que os outros saibam que ela está jejuando, que ela está fazendo uma mortificação. Ao invés da pessoa apenas dizer: não, muito obrigado, não, agradeço, não, então me dê que eu levo, depois eu me alimento. Não, ela enche o peito: eu estou de jejum, quarta e sexta eu não como carne, e enchem a boca, como se isso fosse o suprassumo. As pessoas não veem que aquilo que é contado não é contado como crédito espiritual. Jesus disse: não diga que você está jejuando. Eu acho que uma camisa que venderia bem no tempo da quaresma, uma camisa preta escrito de branco: estou jejuando. Não, essa sai, viu? Como que as pessoas têm necessidade? Não, em vez da pessoa: olha, coma isso, não, muito obrigado. Aceita um doce? Muito obrigado. Está de regime, né? Já viu, né? A Correia. Não, eu estou jejuando, eu estou na quaresma. Você não jejua não, pecador? Mas eu jejuo. E na quarta e sexta não como carne, estou fazendo mortificação, não tomo refrigerante, não estou. E ela conta tudo, e todo mundo, só que ela não sabe, né? Ali está a recompensa dela, porque Jesus disse: já recebeu a recompensa. Está jejuando, meu filho? Que ninguém saiba. Não vai saltar uma refeição. Lá no seu trabalho, diga: gente, horário do cafezinho, vou tomar um lanche. Sai, dá uma volta no quarteirão e volta. Vai no banheiro mexer no celular. As pessoas dizem: fulano, não vai sair para o lanche, não. Não, hoje eu estou de jejum. É pão e água, eu vou te contar. É difícil, viu? Mas Jesus merece. Qual a necessidade disso?
Qual a necessidade disso? Não tenha a chamada caridade política. E aqui eu não critico o político é assim, a ação política é assim. O político, ele tem que fazer, ele tem que mostrar serviço, senão ele não ganha eleição. Mas você não pode ter uma caridade política. Quando você fizer uma caridade, não é para contar, não é para postar no Instagram, não é para fazer outdoor. Ninguém sabe, Deus te dará a recompensa. Jejum, esmola, oração. Meus irmãos, vivamos um tempo quaresmal. Faça nesta Santa Missa um pacto com Deus. Rasgue o teu coração na presença do Senhor. Eu não sei se você entende, rasgar a roupa, todo mundo vê. Teve uma blusa minha, eu não sei onde que eu apertei esse botão também está arrancando só no oi, né? Estava usando uma blusa, o botão daqui sumiu, caiu. Mas na hora que eu pus, ele estava, eu acho que estava, né? Aí quem me falou que eu estava sem botão? A aeromoça ainda. Quando eu fui colocar a minha mala, a camisa abriu, ela viu uma medalhinha. Ela conhecia, né? Padre. Falei, sim. O senhor perdeu o botão. Falei, oh, meu Deus. Mas não foi aqui. Falei, seja o que Deus quiser. Fui trocar a roupa lá em Curitiba, um botão a menos. Depois a medalhinha por cima para dar uma despistada. Uma camisa rasgada, uma camisa manchada, uma camisa com um botão a menos, todo mundo vê. Mas respondam para o padre: quem é que vê um coração rasgado? Quem é que vê um coração quebrantado? Quem é que vê um coração arrependido? Quem é que vê um coração convertido? Respondam, quem é? Só, entendeu? Por isso que Jesus diz, não fica rasgando roupa não. Quem rasga roupa é para os outros verem. Eu quero ver é o teu coração rasgado. Eu quero ver é a tua vida íntima transformada. Eu quero ver a sua verdade lá no seu quarto. Quando estiver só eu e você. Quando você fechar a porta, é aí que eu quero ver a tua verdade. Eu quero ver a tua caridade. Quando você tem um copo d'água por minha causa e ninguém vê, e aquele pobrezinho que você ajudou não pode retribuir, a sua recompensa vai ser grande. Não toque trombeta. Quando fala trombeta, tem outro sentido também, não é? Nós não devemos tocar trombeta, mas nós devemos ser uma trombeta para Deus tocar. Nós não devemos tocar trombeta, nós devemos ser uma trombeta para Deus tocar. Não sei se você já viu uma trombeta, uma tuba, uma corneta, qualquer coisa assim. Encha esse instrumento de pano, de água, de alguma coisa, para ver se ele toca. Não sai nada. Esses instrumentos, para sair o som, eles têm que estar vazios. Deus só pode tocar em nós se nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós só vamos tocar a canção de Deus, o som de Deus, o coração quebrantado, se nós esvaziarmos de nós mesmos. Renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é desentupir a trombeta, para que quando Deus tocar na tua vida, saia o som da conversão, o som da santificação, o som de um coração quebrantado. Desejo-lhes, do fundo do coração do Padre, que quando você estiver acabando a sua quaresma, que você escute muito assim: que estranho, a quaresma está acabando, eu não vi você fazendo jejum, eu não vi você fazendo mortificação nenhuma nessa quaresma, hein? Eu não vi você rezando mais, eu não vi você ajudando ninguém. Aí você vai fazer no seu quarto com a porta fechada. A recompensa vai ser grande. Ninguém viu. E não é para as pessoas verem. Não é para as pessoas verem. É para o Senhor que perscruta o nosso coração. Meus irmãos, tenhamos uma quaresma santa. Entre de cabeça neste tempo quaresmal. Muitos vão acordar de madrugada para os rosários, seja com o nosso querido Frei Gilson, seja com o Instituto Hesed,
Eu estarei nos dois, graças a Deus. Já que eu for, eu conto. Mas tem gente que não vai acordar a quaresma toda naquele horário de madrugada, ou por causa do seu sono, ou por causa do seu trabalho. Mas isso não te isenta em ter uma vida com mais oração. Rezar um pouquinho mais, orar um pouquinho mais, meditar um pouquinho mais. Não é porque as pessoas não vão saber que você está fazendo penitência que você não irá fazê-la. Faça pequenas mortificações. E por último, as pessoas sempre pedem assim: padre, me dá uma dica concreta para eu rezar nessa quaresma. Eu vou te contar uma das minhas orações. Se eu contar tudo, não, senão eu não recebo recompensa, né? Mas uma me ajuda muito. Eu começo amanhã já. Isso não é segredo também não. Eu tenho na minha casa, em miniatura, coisa de padre, né? As estações da Via Sacra.